Olá pessoas, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui para mandar um recado. A aula de hoje a gente vai falar sobre estruturas geológicas. Pois é, vamos falar sobre a geologia da Terra. O nosso planeta, gente, tem ali por volta de 4,2 bilhões de anos. É bastante tempo, né? E quando a gente está falando disso, a gente tem que entender que existe um tempo geológico e um tempo histórico, o tempo do ser humano. Quando a gente está falando das rochas, das formações rochosas, dos movimentos das placas tectônicas, a gente tem que entender que tudo isso acontece no chamado tempo geológico. Imagine que 100 anos, 200 anos para a história, para um ser humano é bastante tempo. Mas para as rochas, isso não é nada. Então a gente tem que entender que existe um chamado tempo geológico. Uma formação de uma rocha, por exemplo, pode acontecer em 100 mil, 200 mil, 4 bilhões de anos. Então tem rochas com essa idade no nosso planeta. Outra coisa que a gente tem que entender é que o nosso planeta ele é dividido em camadas. A primeira camada é a camada chamada crosta terrestre. A crosta terrestre vai ter ali por volta de 100 quilômetros de profundidade e é a camada onde estão todas as rochas, porque abaixo dela a gente vai encontrar o manto terrestre, que é composto basicamente de magma, e ele é a maior camada do nosso planeta. E lá internamente a gente vai ter o núcleo, que pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo. Esse núcleo ele é muito duro, muito rígido, e ele é feito basicamente de ferro e níquel. E é a camada mais profunda do nosso planeta. Sabendo disso, podemos falar sobre algumas coisas como o movimento das placas tectônicas. Pois é, a nossa crosta terrestre ela não é única, ela não é toda uniforme. A gente tem divisões. E essa crosta ela é dividida em placas. E essas placas se movimentam, que são as placas tectônicas. Esses movimentos de placas, eles podem ser de encontro, de separação ou de serrilhamento. Então são os limites convergentes, limites divergentes ou limites transformantes. São os três tipos de limites que a gente encontra aí nas placas tectônicas. Além disso, a gente tem a teoria da deriva continental e da tectônica de placas. A tectônica de placas é essa teoria de que as placas tectônicas se movimentam. E a deriva continental é a teoria de que que a gente tinha um continente único e que eles foram separando. E nessa separação do continente é que a gente acabou tendo a formação atual. Antes a gente tinha um continente único e ele foi separando, né, era chamada Pangeia, ele foi se separando e tem a configuração que a gente tem hoje, da América, Ásia, que é dividido por oceanos. Certo? E nas estruturas geológicas nós vamos ter três tipos básicos de estruturas: os dobramentos modernos, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Os dobramentos modernos são formações recentes, onde você tem áreas de encontro de placas tectônicas que causam muitos abalos sísmicos, são áreas de instabilidade geológica, de vulcanismos, e esse encontro de placas tectônicas formam as montanhas. As bacias sedimentares são regiões onde vocês vão encontrar uma grande concentração de rochas sedimentares, que são feitas do desgaste de outras rochas, e os escudos cristalinos, eles são regiões mais antigas. São regiões que um dia foram encontro de placas, mas que hoje não tem mais. E por não haver mais um encontro de placas, a gente não tem mais a formação montanhosa, porque essas montanhas que existiram no passado foram sofrendo processos de erosão e de intemperismo, e hoje em dia são relevos muito mais baixos. Para provar isso, o Brasil ele só tem dois tipos de estruturas: as bacias sedimentares, que são lugares onde a gente encontra geralmente petróleo, lugares que você vai encontrar as rochas sedimentares, e os escudos cristalinos, que eles são terrenos mais baixos. Por isso que o Brasil não tem montanhas tão altas quanto os Andes, quanto o Himalaia. Então, pessoal, a aula de hoje era sobre isso, e eu deixo para vocês agora as questões para resolver, tá bom? Obrigado por me aguentar até o fim. Falou!